Olá, povo, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lusca e, como alguns de vocês já sabem, eu estou fazendo uma cômica autoral e fiz alguns desafios para ele. Um deles sendo das equipes, que vocês fariam vocês para mim, das equipes, e eu colocava na comic, e um deles se tornaria um oficial da equipe primeira. E dessa vez eu fiz algo parecido, porém com vilões. E esse desafio era o seguinte: era para entregar um vilão antes do dia 16 de agosto. A pessoa tinha que me marcar e também tinha que postar também. No post eu tinha explicado umas regras também, que não podia ser outra raça, sendo humano ou monstro, só tinha que ser os dois. E também tinha uma coisa do Void, que é uma coisa da lore da minha comic, e um monte de coisas. E dessa vez não seriam todos que iam vencer. Apenas um seria o vencedor, e esse vencedor seria a pessoa que eu ia canonizar no primeiro arco. E bom, como assunto principal os vilões, vamos falar sobre eles agora. Começando com Gêmea, eu sou péssimo com nomes. Ela tem essa aparência com o pescoço grande, o vestidão, essa a boca que não tem boca. Eu, na minha opinião, achei bem legal o visual dela, e é bem diferente também. Vamos ver a lore. Gêmea é uma corrompida de 2,50 m que possui grandes mãos com unhas compridas e cabelos negros. Sua pele é azul, seus olhos são negros com pontos brancos, remetendo ao Void, não possui boca até se transformar. Gêmea era uma adolescente adulta chamada Ronan, que tinha um sonho de ser atriz e trabalhava numa cafeteria perto da sociedade, no centro da cidade. Ela queria ser atriz para ter dinheiro o suficiente para bancar os pais, já que eles estavam bem doentes e precisavam de remédio. Mas sua vida foi por água abaixo, foi demitida do emprego, vândalos invadiram sua casa, tomaram todos seus pertences e tiraram a vida de seus pais. Na intenção de se levantar e ganhar dinheiro, ela contou sua história na internet e continuou a trabalhar com ela, mas recebeu muito hater e a maioria desses que a julgavam diziam que era culpa dela dos pais terem ido embora. Ela era irresponsável e imatura. Com tanta pressão, veio a depressão e depois o suicídio. Assim, corrompida pelo Void, ela acabou infectando todo o prédio onde morava, e os moradores tiveram que ir embora às pressas. O prédio virou um prédio fantasma, aonde só ela habitava. Seu objetivo? Ela estuda a vida virtual de todos os seus haters e descobre que tipo de influência ela gosta. Então, com seu poder de se disfarçar de outras pessoas e copiar até a voz, ela convidava as pessoas para seu prédio e assim fazia elas de refeição. O que ela odeia é ódio sem sentido. Cara, na minha opinião, eu gostei muito da Gêmea, esqueci de novo o nome, mas eu gostei muito dela. Ela é uma vilã que tem muito potencial para ser aqueles primeiros arcos, onde os protagonistas vão fazer uma missão lá, descobrem a bichinha, começam a lutar com ela e descobrem a lore dela antiga e tudo. Então eu acho que é uma boa. E ela é bem forte para se tornar uma das melhores do final, por enquanto. Então vamos ver o próximo. Essa vilã é uma senhorinha, ela não tem nome, mas eu adorei os tons de roxo e por algum motivo ela me lembra aquela vilã da Branca de Neve. Não sei se faz sentido pra vocês, mas pra mim faz muito. Ela tem essas coisas de fumaça e tudo, e eu achei bem legal. Vamos ver a lore dela. A história dela é que antes dela virar esse monstro, ela era uma velhinha, que tinha diversos netos, mas ela nunca sorria ao vê-los. E seu maior desejo era que eles sumissem da sua vida. E certo dia, quando eles a visitaram, ela levou eles para um passeio, onde ela estava tramando fazer eles tocarem numa flor do Void e virarem monstros. Mas quando isso aconteceu, eles viraram monstros e a possuíram o corpo dela. Então, amaldiçoada pelo resto da sua vida. Ela busca almas de pessoas infelizes e ingratas, a pessoas que tratam com e as pessoas que tratam com carinho e trancar virando almas. Bom, pela lore, acho que é bem fraca. Faltou um pouco mais de história, um pouco mais de explicação. Mas de todo jeito eu gostei muito do visual dela. E da história um pouquinho também, querendo ou não, passa muito aquela Joe Maria, alguma coisa assim, não sei se faz sentido também. Hoje eu tô falando nada com nada.
Mas eu acho que faria parte assim. E dentro da lore oficial da comic, eu acho que ela entraria mais no caso de uma missãozinha aleatória, bem tranquila, poderia colocar mais outras coisas. Daria bom também. O próximo vilão é o Kraimor. Ele tem esse visual meio fumaça, meio Void mesmo, igual o próprio Void do vilão principal da minha comic, ele é assim. Ele tem essa roupa que é muito simples de fazer. Eu gostei muito do fato que ele é bem fácil de desenhar. Eu já desenhei umas 2 vezes ele e é bem tranquilo desenhar ele. Ele é gêmea também, né? Os dois são bem tranquilos de desenhar, mas ele é o que é mais fácil de desenhar. Antes de ser chamado Kraimor, ele era Kael Morlin, um jovem cientista brilhante, obcecado pela ideia de compreender a mente humana e libertar as pessoas da dor. Criado ao lado de sua irmã mais velha, Izara, Kael testemunhou de perto o efeito destrutivo da depressão. Ela era uma artista com alma radiante, foi lentamente consumida pelo vazio. Assim que um dia se foi silenciosamente, como se tivesse dissolvido ao ar. Kael tentou de tudo: tecnologia neural, terapia genética, implantes experimentais que mapeavam emoções, mas nada impediu o fim inevitável. A perda o destruiu, mas em vez de chorar, ele se aprimorou. Kael eliminou todas as áreas de seu cérebro e controlava empatia, luta, afeto. No lugar, implantou um núcleo artificial de rubi negro, um cristal feito para simular emoções e amplificar a dos outros ao redor. Ele se tornou algo novo, algo frio, algo que sente apenas para controlar. Então nasce Kraimor, o ceifador de emoções. Esse é o segundo que eu mais gostei também entre os desafios dos vilões. Ele bate de frente com a gêmea. Ele tem essa lore dele e tudo, que obviamente quando eu for fazer o vencedor eu vou reescrever e vou adaptar pra comic pra deixar ela melhorzinha. Mas voltando pra ele, eu achei muito da hora a parte dele ser um cientista, dele ter virado monstro a partir da tristeza, das emoções e tal. Ele controla as emoções. E dá pra fazer um arco bem legal com isso, o primeiro arco, né? Um arco falando já do passado de alguns personagens, mostrando algumas coisas. Mas uma coisa que eu achei é que ele tem cara de mais vilão do final dos arcos, tipo, todos, ele é o final, do que ele ser o vilão, o primeiro vilão, sabe? Mas mesmo assim, eu gostei pra caramba dele. E esse é o ponto legal pra ele. O próximo virão? O próximo vilão é esse homem lixo. Ele não tem nome nem lore por enquanto, mas tem as características e o visual dele. Eu gostei pra caramba do visual dele, é tipo um monte de lixo mesmo. Tem saco de lixo na cabeça, saco de lixo não, lata de lixo na cabeça. A roupa dele é feita de saco de lixo, tampinha de garrafa, galão pet, tudo. E o corpo dele é feito de churume também, que eu gostei bastante. E além do mais, a criadora, né, a participante, ela desenhou a versão dele sem essas roupas, né? Tipo, a versão dele só ele mesmo sem nada. E essa versão é essa aqui, que é literalmente um churume vivo. É muito da hora, eu gostei pra caramba dessa versão. Esse eu não vou ler lore, porque não tem lore, então eu não vou explicar tanto. Mas eu gostei bastante do visual dele. Dá pra criar uma lore bem legal a partir de tudo isso. Além dele ser um vilão fácil de desenhar também. Ele é um dos que foi bem fácil de desenhar. E é bem legal pra pensar na ideia de lixo. Porque mesmo que tenha bastante coisa sobre lixo, né? Tipo vilões, lixo, coisas de lixo, assim. O próprio Gachakuta tem, né? Um negócio de lixo assim também. Mas é bem legal. Porque dá pra trabalhar bastante coisa diferente. E eu gostei pra caramba. É um dos que tá no pódio também, que eu gostei bastante. Yoru Thorne. Essa vilã é bem diferente. Diferente não, ela é bem diferente mesmo, né? Porque ela é próprio preto e branco, pelo que o criador falou. E ela me lembra muito aquela personagem em Sete Pecados Capitais. O Bruno mesmo que falou pra mim, o carinha do último vídeo.
Ele falou que parecia muito ela, e realmente parece muito, mas acho que foi só uma inspiração. O visual dela é simples, né? E a lore dela é bem simples também. Se eu não me engano, ela comeu a Flor do Void uma vez e acabou ficando assim. Então é uma personagem bem simples e bem legal pra trabalhar. Dá pra fazer bastante coisa com ela. E pro primeiro arco também, né? Como ela é mais. Se parece muito mais humana do que um monstro, dá pra fazer bastante coisa bem interessante com ela. Além das flores que nascem no corpo dela, a rachadura. Dá pra recriar a lore dela de um jeito bem legal também. E é isso, né? Vamos pro próximo vilão, que é o último. Eu me recuso a falar esse nome. É em inglês, então eu não vou tentar. E quem disse que isso é problema meu? Mas esse é esse cara olho. Muito interessante, muito da hora. Esses dentes me parecem o Okarun do Dandadan. Não sei se parecem ou não, mas eu só tô pirando. Mas lembra muito. E esse vilão muito da hora. Dá pra criar uma lore bem interessante com ele. A propósito, não tem lore o dele. Mas dá pra fazer muita coisa interessante. E bem criativo também, né? Já que é um olho e tudo. E parece ser fácil de desenhar. Eu não desenhei ele ainda, não tentei desenhar ele. Mas ele parece muito, muito, muito fácil de desenhar. E para finalmente a gente fazer a classificação dos personagens, eu vou trazer uma tier list para mostrar cada um e revelar também quem é quem. Aqui com a tier list que eu fiz, eu vou marcar os nomes, né? Porque senão eu vou esquecer. Eu separei todos eles aqui na tier list, eu criei tudo bonitinho, não tem muita coisa demais. Mas é a tier list, então vamos lá, né? A primeira é a Jamie. A Jaehan que a gente colocou. Como eu falei, né? Ela é bem fácil e bem legal. Dá pra fazer bastante coisa com ela. E eu acho que ela serviria muito bem pro vilão inicial. Então, como ela já serve pra um vilão inicial, eu vou colocar ela logo no vilão legal. O vilão brabo demais eu vou colocar depois de determinar os primeiros, por sinal, tá bom? A senhorinha, eu adorei a ideia dela. Achei ela muito legal de visual e tudo. Mas ela podia melhorar em bastante aspecto, né? Então eu vou colocar ela um bom vilão. Mesmo eu querendo que ela fosse a vilã principal, mas não dá, infelizmente. Eu acho que não dá certo. Infelizmente mesmo, mas fazer o que, né? O vilão olho, ele é muito legal de visual. Ele visualmente é um vilão bem bonito. Tipo, bonito não, né? Bem intrigante, bem interessante. Que dá pra fazer bastante coisa com ele, como eu já disse, tudo. Então vou colocar ele como vilão legal. Dá pra fazer bastante coisa com ele e tudo. O vilão lixo é a mesma coisa, ele é muito da hora, muito legal. Vou pôr ele aqui. Não tem muito o que falar, né? A Yoru, eu colocaria ela aqui também, mas ela podia melhorar muito em questão de design, em questão de outras coisas, então vou colocar podia melhorar. E o Kraimar, eu vou colocar ele também em vilão legal, porque daria bom também, né? Vou abaixar o olho também aqui, porque eu acho que não combina. E temos o nosso trio principal, que é a Jaehan, o Lixo e o Kraimar. E finalmente vamos escolher o vilão principal. Entre todos que eu coloquei aqui, entre todos, esses três foram os que mais combinam com a lore oficial, os que dá pra encaixar, os que são fáceis de desenhar, os que são legais, interessantes, com poderes únicos e tudo. Eu tô muito indeciso, muito mesmo indeciso pra caramba, porque os três são três vilões muito bons, são vilões muito legais. E fica difícil pra eu escolher também, tanto que eu tô 2 dias atrasado pra esse vídeo pra eu postar, porque eu tô bem indeciso com esses três desde o começo. Tanto que eles foram os primeiros a entregar, né, nessa ordem. E eu não sei, né, eu acho que eu vou abaixar o Lixo. Mesmo eu gostando dele pra caramba, muito da hora e tudo, ele podia melhorar em alguns aspectozinhos, por exemplo, a lore,
a Tona podia colocar Lori. Entre todos que eu coloquei aqui, ele é o mais difícil de desenhar entre os 3. Então, né, abaixei também. A Jehan e o Kraimor agora. A Jehan, a lore dela é muito boa, muito bonita também, né? Pra pensar, é bonito, tem crítica social, bastante coisa e tudo. E o Kraimor também tem muita coisa da hora, coisa com emoções, ele era um cara sério, alegre, né? Que ficou sem emoções nenhuma, tudo e tal. E eu não juro mesmo que eu não faço a mínima ideia de quem pode ser o vencedor. Não sei. Mas entre esses dois, eu acho que o vencedor mesmo vai ser a Jehan. Por que é a Jehan? Porque a lore inicial dela, tipo, no arco, podia ser eles entrando num hotel, eles começando uma exploração, tendo seus mostrando como que é a comic de verdade, mostrando a Flor do Void, que é uma das coisas que mais vai falar na lore, e entre bastante coisas. Então, eu imagino que ela combina muito mais do que o Kraimor. Mesmo o Kraimor combinando pra caramba, né, com isso, ele... acho que falta meio que um lugar pra eles estarem, né, pra colocar... Eu podia muito bem colocar um laboratório ou, sei lá, uma casa, mas entre todos a Jehan foi o que eu mais gostei. E essa foi a tier list e é isso. E finalmente acabamos o vídeo com esse final, que foi a Jehan, que foi a vencedora da nossa comic. Igual aos dos vilões, a Jehan vai ter os direitos totalmente meus. Ou seja, eu posso fazer o que quiser com ela, mudar tudo o que eu quiser. Igual as equipes, né? Todos vocês lá são meus agora. Tem todos os direitos são meus, eu uso, posso usar para o que eu quiser. E essas coisas. E é isso mais ou menos. Como a robô do like não estar aqui, eu vou falar pro nosso editor novo, né, que eu pedi pra ele me ajudar a fazer a edição, ele me aceitou pra ajudar. Vou pedir pra ele pedir o like também. E é isso, gente. Muito obrigado mesmo por assistir e tchau.